Então vamos lá. Por onde começar, né? A conversa de agora é por onde começar. Você está pensando em fazer um projeto de instalações elétricas, mas você vai começar como? Você vai começar do nada? Você vai começar sem informação nenhuma? Você vai sair o que tem na sua cabeça? Enfim, né? Se chega um cliente para conversar com você, tem algumas condições mínimas que você vai ter que pedir para ele, né? E a gente vai falar algumas condições mínimas que a gente tem que solicitar para esse cliente, no caso, de tal forma que a gente possa, com segurança, fazer uma execução de um projeto de maneira adequada. Então, existem algumas informações mínimas que a gente tem que solicitar ao interessado pelo projeto. Primeiro é a planta de situação. O que é a planta de situação? A planta de situação é onde você descobre onde é que de fato vai estar o seu empreendimento, onde é que está o seu imóvel, né? É fundamental que numa prancha como essa, você identifique, vamos dar um exemplo aqui desse lote 1. Você sabe que essa instalação aqui está numa esquina, então você tem que sair para ver se está passando posteamento. Você tem instalações elétricas por aqui, né? Será que você vai conseguir, se for uma unidade em alta tensão, será que você vai ter que solicitar um prolongamento de rede? Enfim, isso aqui está representando um ambiente bem de capital, né? Bem numa cidade desenvolvida, mas se você tivesse no interior, ou se você tivesse em uma fazenda, um local a esmo aí, você tivesse que fazer suas instalações. Então é fundamental você saber onde é que você vai ter o seu empreendimento. Essa é a primeira informação. Isso aqui está um outro exemplo, né? É onde você tem uma fábrica que vai ser construída nesse ambiente e você sabe onde é que ela está localizada e você tem que levantar essas condições para você ver se vai ter fornecimento de energia no seu ambiente ou não. Se tem instalações elétricas próximas ou não. Uma outra coisa que você tem que solicitar, você não pode sair sem, você não pode começar nada sem essa informação, é a planta baixa de arquitetura. Isso é o básico. Você precisa saber exatamente onde é que vão ser instalados seus componentes, onde é que é cada sala, onde é que é cada local, né? Então você precisa de fato uma planta baixa para saber a localização de cada componente e o que é que representa cada sala. Depende da característica de cada uma, você vai fazer um trabalho específico ou não, né? Então essa é mais informação que a gente tem que solicitar. O terceiro item seria a planta baixa de arranjo de máquina. O que é essa planta baixa de arranjo de máquina? Imagine o seguinte: você não é uma instalação residencial quem está falando, é uma instalação industrial. Então você precisa saber onde de fato está localizada essa sua máquina, né? Isso aqui é um exemplo aqui de acho que é o grande refeitório, um grande salão de cozinha. Então você sabe que podem ter fornos elétricos, podem ter pode ter uma casa de máquinas, uma câmara fria que você vai ter compressores. Então você tem que saber a localização desses componentes na sua planta para saber como é que você vai chegar na alimentação elétrica, qual é a distância que você vai ter na posição do seu quadro elétrico, da sua fonte, até chegar na sua instalação. E por fim, é fundamental que a gente tenha a nossa planta de detalhes. O que é planta de detalhes? Você tem uma grande construção, você vai ter que chegar com a alimentação elétrica, vamos dizer assim, no último pavimento. Mas aí vem a pergunta: você pode perfurar essas lajes? Existem vigas que você está cruzando? Existem caminhos que você não pode cruzar? Você pode lançar um eletroduto na frente de um caminho que seja o caminho a ser percorrido por um veículo? Não pode. Você deve transpassar o eletroduto por dentro de alguma viga, de alguma condição dessa, não deve, né? Então, nessas condições, você tem que pensar realmente por onde é que você vai passar. Um outro exemplo legal que a gente pode mostrar aqui é o seguinte: imagine uma máquina como essa. Você tem que saber esse detalhe, você tem que saber onde é que está essa máquina, como é que ela está localizada, como é que é a instalação. Perceba aqui que a fonte de alimentação, né, o ponto de alimentação da máquina é desse lado. E a alimentação elétrica está vindo pelo piso, por esse lado da máquina e está alimentando a máquina nesse ponto aqui, nesse aqui eu acho.
Então, imagine que você tivesse previsto a sua instalação elétrica toda do lado direito da máquina. Você não ia conseguir, né? Você tem que saber que a instalação elétrica ia estar nesse ponto, que o ponto de alimentação da máquina era do lado esquerdo dela e que você tinha que chegar com esse ponto de alimentação de alguma forma, nesse caso a solução foi o piso, né? E conseguir alimentar essa máquina. Enfim, você tem que saber de fato o que é que você vai fazer, o que é que vai lhe esperar e quais são as condições, quais são as características físicas dela e os posicionamentos de fato. Né? São esses detalhes que nós precisamos. Sem isso, nós não conseguimos fazer um bom projeto. Mas sabendo nesses 4 itens, né? Vamos lá, nós tivemos o nosso cliente lá, né? Não, me dê a planta de situação, né? Porque o arquiteto faz primeiro tudo. Nós vamos fazer a instalação elétrica. Então o arquiteto ele já pensou em tudo, ele já disse onde é que era, ele já mostrou como é a parte baixa, ele disse quais são as máquinas que vamos ter ou as máquinas que eles vão comprar. E nós temos agora um detalhamento arquitetônico para poder montar, para poder começar a nossa ideia. Mas existem outros aspectos que nós temos que pensar também quando a gente for formar um projeto. Dentre eles, vamos começar a citar os seguintes: flexibilidade e confiabilidade, né? São dois itens que a gente tem que já pensar. Então, o que é flexibilidade? Flexibilidade é admitir mudanças. Então pensem o seguinte comigo: você está na sua salinha, onde você sabe que na parede da frente tem a tomada da sua televisão e de repente você quer mudar. Não, agora eu quero que a minha televisão fique na outra parede onde está o sofá. Não, peraí, mas eu não sabia que o seu sofá ia mudar de lugar. Não, mas eu queria também mudar a minha sala de posição. Então a gente tem que pensar nesse ambiente flexível, né? Nessa mudança, e você saber que tem de repente um grande salão de um grande salão administrativo, você sabe que você tem um layout inicial de 30 computadores e 3 paredes, de repente você vai mudar todo aquele processo e você vai ter que mudar o layout. E aí, você previu essa instalação, você vai ter que fazer uma grande reforma. Então, assim, né, no nosso projeto nós temos sempre que pensar na flexibilidade. Ele tem que ter facilidade de admitir essas mudanças. Um outro ponto é confiabilidade. O que seria a confiabilidade, né? Eu tenho que ter o maior nível de disponibilidade e uma rápida recuperação de efeito. Como é que traduz isso? É um local que ele tem que voltar rápido, ele não pode parar por muito tempo. Então, um exemplo aí de confiabilidade. Imagine que você tem uma fonte de alimentação e aí de repente você faltou energia da CELP. Pá, faltou energia da CELP. E aí, o que você faz? Não, tem um grupo gerador. Então o grupo gerador pega e entra aí, assume a sua carga, então você tem uma parada, só o tempo do gerador entrar. Então você tem uma rápida recuperação da sua falta, né? E você garante que tenha uma continuidade maior. Imagina um hospital não pode parar também. Então, se você olhar no hospital, provavelmente você vai ter duas linhas de alimentação para ele. Então, se uma subestação da CELP que deu defeito, deu uma falha, provavelmente tem outra subestação da CELP que ela pode rapidamente fazer essa mudança e garantir que a alimentação do hospital ele não pare. Então, nós temos que pensar também que nosso ambiente tenha confiabilidade. Outros dois aspectos que nós temos que pensar é o de continuidade e o de acessibilidade. Continuidade até que parece um pouco com confiabilidade, mas tem um pouco de diferença, né? Eu tenho que ter um mínimo de interrupções em condições normais. O que é isso? Uma coisa é você ter um defeito e voltar rapidamente. Outra coisa é você ter que parar. Então imagine uma fábrica na qual você tem aquela produção ininterrupta e chega o engenheiro de manutenção e diz: olha, no próximo domingo nós vamos ter que dar manutenção na subestação e ela vai ter que ficar parada durante 6 horas para manutenção. Aí o dono da empresa vai dizer o quê? Pô, não pode. É, imagine quanto dinheiro eu estou perdendo nessas condições, nessa parada. Não posso parar.
Então a gente tem que fazer uma instalação que tenha um mínimo de interrupções em condições normais. Uma subestação tem que, por exemplo, tem que parar para dar manutenção. E aí o que, é que tu faz? Será que seria interessante você fazer um projeto com duas subestações, uma em paralelo com a outra? Então você, em um momento de manutenção, você dá manutenção em uma parte dela, a outra fica em funcionamento, garanta a instalação da indústria, e depois na outra semana você dá manutenção na outra metade da subestação. E aí, naturalmente, você não vai ter essa parada. Você garante que seu ambiente ele é contínuo, ele não para. Então, por isso que a gente tem que pensar em continuidade. E a outra é a acessibilidade. Mas eu não estou falando aqui de acessibilidade na questão daquela acessibilidade universal. Eu estou falando de acessibilidade para manutenção, acessibilidade para manutenção das máquinas, acessibilidade para você ter acesso a um quadro elétrico. Você tem que ter um ambiente no qual você consiga fazer essa instalação e depois, em algum momento, você vai ter que fazer outra, ou você vai ter que dar manutenção. Se a gente relembrar a foto daquele gerador, não, daquela máquina que a gente mostrou agora, imagine se o cara tivesse previsto aquela máquina estar colada na parede. Tá, você colocou aquela máquina colada na parede, mas não vai ter mais acesso depois que você encostar na parede. Então você tem que ter essa acessibilidade. Às vezes a gente pega e coloca um rack de instalações de telecomunicação, onde o arquiteto normalmente ele pede para instalar. Não, coloca ele no canto da parede. Mas você coloca no canto da parede, mas você tem as laterais dele que você não vai ter acesso. Então, poxa, não pode ficar no canto da parede. Eu tenho que ter espaço para você circular o equipamento, poder se agachar, poder ter acesso a ele, poder abrir suas portas. Né? Então, a gente tem que pensar também nessa questão de acessibilidade. E aí, nós temos então os quatro aspectos principais que a gente tem que pensar numa instalação. Mas e aí? Vamos começar por onde, né? A gente já recebeu os projetos, a gente já sabe as especificações, a gente sabe quais são os aspectos que tem que pensar, em flexibilidade, confiabilidade, tá tudo pensamento aí. E aí? Vamos sair, vamos fazer o quê? Vamos fazer tudo pela nossa cabeça? Não, a gente não vai fazer dessa forma, porque nós temos normas a serem seguidas. Essas normas são as nossas guias, é onde a gente vai ter guiado, onde a gente vai ter respaldo e segurança, pois seguindo a norma, nós temos a garantia de que nossa instalação está seguindo algum critério e esse critério não pode ser questionado. Quais são as normas recomendadas para instalações elétricas industriais? Eu digo sempre que a NBR 5410 é a Bíblia. A gente tem que conhecer a NBR 5410 de ponta a ponta, a gente tem que ler isso. Quando a gente procura livros para estudar, todos eles são traduções da NBR 5410, desculpe aqui. São todos traduções da NBR 5410, que ela trata das instalações elétricas de baixa tensão. Outra norma que a gente tem que saber também é a NBR 14039, onde ela trata das instalações de média tensão. Então, se você vai falar sobre uma subestação, se você fazer uma instalação elétrica de qualquer coisa, de qualquer equipamento que tem um nível de tensão acima de 1 kV, acima de 1000 volts, você tem que utilizar essa norma. Então, quando formos estudar sobre subestações, a gente vamos trazer informações que se referem a essa norma 14039. Uma outra norma também que a gente tem que saber é essa norma da ISO que trata de iluminação de ambiente de trabalho. Então, como é que você vai dimensionar o seu nível de iluminação? É só colocar a lâmpada e acabou-se? Não. A gente tem que seguir alguns critérios para poder definir qual vai ser o tipo de iluminação. Mas não é o ambiente do nosso estudo, mas fica aí para conhecimento da gente. E por fim, a 5419. Essa 5419 ela trata sobre a proteção contra descargas atmosféricas, que a gente chama de SPDA, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. Nosso para-raio. Então, nosso para-raio, nossa proteção contra descarga atmosférica é regida por essa NBR 5419. E vamos estudá-la um pouco no final da nossa disciplina. Tá? Mas o que acontece se a gente não... A gente pega, tô lendo a norma 5410, só que tem aí alguma coisa
que não está na norma. E onde é que eu leio isso aí? Nós temos então que recorrer às normas internacionais. Então, assim, não tem a norma brasileira, nós vamos para normas internacionais. E a gente pode citar a norma da DIN, que seria da Alemanha, o I3E, que é normalmente o mais conhecido, a ISO, né, o IEC, temos também a norma americana, temos a norma francesa, essa NFPA é a de proteção contra incêndio americana, tem muitas coisas sobre instalação elétrica que fala sobre essa norma, a norma japonesa e a norma britânica. Né? Então, assim, não tendo norma nacional, a gente recorre para normas internacionais para termos o respaldo de qualquer instalação que estejamos fazendo. Então, vamos lá. Nós falamos das plantas, nós falamos dos aspectos, nós falamos das normas. E aí, o que é que eu preciso além das plantas? Eu preciso saber como é que eu vou alimentar, como é que eu vou fazer o fornecimento de energia elétrica. Afinal, nós estamos falando de instalações elétricas. Então, condições de fornecimento é uma coisa que a gente tem que saber. Então, a gente tem que saber qual é a concessionária, a gente tem que saber as condições de fornecimento que ela nos diz, qual é o nível de tensão, quais são as características do sistema que vão estudar sobre capacidade de circuito, impedância, sistema de suprimento, nível de tensão. Então, a gente tem que conhecer o nosso fornecedor e saber quais são as regras estabelecidas por ele. Claro que as regras dele também tem que ser, no mínimo, o que a ANEEL exige, né? Não pode exigir mais que a ANEEL. Mas nós temos que saber suas condições. De repente, nós temos uma fábrica que está numa área mais deserta, por ser mais barata, e você vê lá que não tem posteamento, a instalação elétrica não chegou lá. Então, qual é o investimento nós temos que fazer? Né? Qual é a parte que vai caber à concessionária? Qual é a parte que vai caber ao construtor para poder fazer essa instalação? E além disso, né? Além de saber como é que vai ser como é que é o nosso fornecedor de energia, nós temos que saber também qual é a nossa carga, quais são os equipamentos que nós vamos instalar nessa instalação. Eita, que ficou redundante, né? Instalar nessa instalação. Mas enfim, vamos lá. Você tem que saber, vamos instalar motores, fornos a ar, máquinas de solda, fornos de indução, cargas especiais. Cada tipo de equipamento tem sua característica específica. E aí, se você não souber a característica específica de cada equipamento desse, você pode errar no seu processo. Então, nós temos que saber quem vai fornecer e o que é que vai ser alimentado. Esses são os dois pontos. E aí, vamos começar a pensar em nosso projeto.